Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Que derrota, não é verdade? Esta foi a derrota de Salomão. Salomão se envolveu com mulheres dos povos vizinhos que Deus havia dito que não era para ter casamento com esses povos. Etéias, sidônias, edomitas, amonitas, moabitas, egípcia, porque a filha de Faraó era do Egito. E Salomão se uniu a essas mulheres. Essa foi a derrota do reino de Salomão. Essas mulheres perverteram o seu coração. Salomão foi adorar os deuses falsos dessas nações, imagens de esculturas. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Que tristeza, não é verdade? Salomão, abençoado por Deus, com sabedoria, com riqueza, com poder, com glória, com honra, trocou o Deus da glória por idolatria. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Salomão começou a andar com idólatras, ele também foi praticar. Hoje não é diferente. Se nós andarmos com pessoas profanas, nós também seremos. Nós andarmos com ladrões, nós também seremos. Se nós andarmos com homicidas, nós também seremos. Se nós andarmos com idólatras, nós também seremos. Que advertência de Deus para todo aquele que teme a palavra do Senhor. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Que derrota, não é verdade? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Filho de Salomão, Roboão ficou com 2 tribos só. Eram 12. 10 tribos foi dado a Jeroboão, servo de Salomão, por ordem de Deus, por causa do pecado de idolatria de Salomão.
Pecado mais grave que existe na palavra de Deus. Pior que homicídio. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então, veja que nós somos os elegidos, os eleitos de Deus. Mas se nós não vigiarmos, não ganharmos graça da parte de Deus para sermos guardados, todos nós temos o fermento do diabo dentro do nosso corpo. E se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós caímos nessas situações piores do que Salomão caiu. Você achou que Salomão foi muito, né? 700 mulheres e 300 concubinas, só 1000? Pois é. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós vamos ter 5.000, 10.000, pior que ele. Então, quando Deus deixa registrado as fraquezas dos seus servos, é para nós vigiarmos. Não é para nós julgarmos e condenarmos, porque nós somos piores do que eles. O Senhor diz na palavra assim: quem está de pé, cuidado para que não caia. Então é melhor nós ajudarmos as pessoas que caíram a se levantar, para o Senhor ter compaixão de nós e nos guardar de pé. Mas nós precisamos ouvir o que o Senhor diz. Se Salomão tivesse tomado das filhas de Israel para sua mulher somente, o reino de Israel não teria sido rasgado em 10 tribos e 2 tribos. Então todas as coisas da nossa vida terá consequências. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Ele estava vivendo em paz. Desfrute, alegria, dinheiro, fama, riqueza sem fim. Mas quando a porta do pecado é aberta, nós soltamos os inimigos de Deus para vir nos atormentar. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua irmã, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Alguém que estava vivendo em paz, na proteção de Deus.
abriu a porta da fornicação, do adultério, das práticas perniciosas sexuais. Qual foi o resultado? Hadad, Rezon, inimigos vieram. E continua, 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereta, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho que ele se tinha vestido, deu uma veste nova, e sós estavam dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deuses dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Então, veja que o profeta Aías anuncia a Jeroboão que ele será rei sobre 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, 2 tribos. Qual o motivo? Abandonaram o Deus único, vivo e verdadeiro, e foram prestar cultos a espíritos imundos, malignos, anjos caídos, todo tipo de idolatria. Hoje é diferente? Hoje o povo, até que crê em Deus e que tem a Bíblia na mão, é diferente? Ou também faz esses tipos de adoração para tudo quanto é tipo de imagem de ídolo, santo não sei o que, santa não sei o que, nossa não sei o que? Este é o pecado de Salomão. Se Deus trouxe esse julgamento a Salomão, a quem ele elegeu como o rei mais sábio do mundo, o que há de ser de mim e de você, se andarmos nesses caminhos malignos? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. 35. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então aqui nós vemos que o povo de Israel foram divididos em 2 partes. 10 tribos, que passam a ser chamado Reino de Israel ou Reino do Norte, e 2 tribos, que agora passa a se chamar Reino de Judá ou Reino do Sul. Esse foi o pagamento. O salário do pecado é a morte, graças a Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual foi o pagamento do pecado de Salomão? Divisão no reino de Israel. Perdeu 10 tribos, ficou só com 2 para o seu descendente Roboão. A perca foi grande, né? 12, 10 para 2.
E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Glória a Deus. Deus é fiel. Até hoje Deus guarda a sua aliança com Davi. Esse povo de Israel já sofreu tantas situações negativas. Agora que começou a decadência do reino, por fim eles são levados para a Assíria, as 10 tribos. Perdeu tudo. E as 2 tribos para a Babilônia. E eles voltam depois de 70 anos. Aí Jesus Cristo vem. E novamente eles são dispersos pelos romanos porque rejeitaram o Rei da Glória, Jesus Cristo. Mas Deus fez uma aliança eterna com Israel. Hoje eles já são uma nação. E o Senhor voltará para eles. E eles crerão no Senhor no último dia desta era, na guerra do Armagedon. E vão chorar amargamente aquele que eles pregaram na cruz. Então Deus não se esqueceu da sua aliança. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou, fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais atos de Salomão e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos, mesmo período que o pai dele. E adormeceu Salomão com seus pais, o qual foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Que advertência severa para todos nós. Deus foi severo com Salomão, tratou cabalmente os seus pecados. Ele trouxe essa desgraça no meio dos filhos de Israel, a divisão no meio do povo de Deus, pecados de fornicação, de idolatria, essas coisas sempre andam juntos. Com certeza, todo idólatra é fornicário, e todo fornicário é idólatra. Essas coisas andam junto durante a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Então, se você se guardar da idolatria, é bem certo que Deus vai te poupar desses pecados sexuais. Mas se nós abrirmos uma brecha para qualquer tipo de idolatria, time de futebol, homens, líderes religiosos, políticos, imagens de escultura que são adoradas como Deus, que se prestam reverência, essa desgraça com certeza cairá sobre todo aquele que andar nesses caminhos. Deus não poupou Salomão. Será que Deus vai poupar a nós? Com certeza não. Então Deus está nos advertindo que nós atentemos para Ele. Ele é a única divindade para ser adorada, porque Ele é o Criador, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós te pedimos misericórdia. Nós estamos diante do Senhor com temor e tremor. O Senhor não poupou Salomão. O Senhor não poupará ninguém. O Senhor exaltou Davi, exaltou Salomão. O Senhor exaltará todo aquele que andar nos teus caminhos. Senhor, que a sabedoria de Deus possa nos dar direção para a nossa vida a cada dia. Fortalece, Senhor, a nossa fé por meio da Tua palavra, para nós não cairmos, Senhor, nessas tentações, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus com temor e tremor. Ninguém tem condição de estar em pé diante de Deus. Somente aqueles que ganharem da sua graça, da sua misericórdia, serão poupados de caírem nessas situações. Que o Senhor nos ajude grandemente nesse dia. Amém.